Olá, pessoal! Então, retomando aqui nosso material de processo penal, vamos continuar falando ainda sobre as provas, né? Falamos sobre as questões gerais envolvendo a prova no processo penal e agora vamos falar, então, sobre as provas gerais em sentido estrito, né? Quais são elas e para que elas servem, tá? Então, a primeira das provas da modalidade probatória aqui que a gente vai falar é a prova, o exame de corpo de delito e as perícias em geral, né? Então, para que serve? Essa prova é aquela que tem a finalidade de comprovar uma materialidade, né? De comprovar que houve um crime, tá? Então, é uma prova material, né? Eu faço um exame de corpo de delito, que é um exame que eu faço em vítimas para saber se onde tem agressão, se eu tenho agressão nos braços, nas pernas, nas costas, cabeça, seja onde for, tá? E perícias em geral, as perícias podem ser realizadas tanto em pessoas quanto em substâncias químicas, né? Então, substâncias, posso realizar uma perícia, por exemplo, para saber se aquilo que eu aprendi é droga ou não é, né? Então, tem essa possibilidade, tá? E também podem ser realizadas perícias em objetos, né? Por exemplo, eu posso realizar uma perícia de uma assinatura para saber se aquela assinatura é da pessoa que consta ali como assinado ou se alguém falsificou. Então existe aí essa modalidade, tá? A prova pericial, ela visa analisar então esses vestígios, tá? O exame de corpo falando especificamente do exame de corpo de delito, né? O exame de corpo de delito ele é direto quando for realizado diretamente pelo perito e ele é indireto quando for realizado, por exemplo, por outras informações verossímeis, tá? Que não diretamente pelo perito, tá? Ele pode ser realizado, o corpo de delito, tanto na fase investigatória quanto na fase processual, assim como as outras perícias, né? Essas modalidades, elas podem ser realizadas em qualquer fase do processo. Bom, é obrigatório ter perícia em crime que deixa vestígio. Se eu não tenho uma perícia, aquela prova não tem validade. Caso os vestígios tenham desaparecido, né? Então, por exemplo, eu tinha uma marca, mas aí quando eu fui realizar o exame de corpo de delito, a marca já tinha sumido. Aí a prova testemunhal pode suprir a falta desse documento, dessa perícia, tá? E o exame de corpo de delito está dispensado nos casos dos crimes de pequeno potencial ofensivo, que aqui eu vou lembrar, já falamos, que é de pena máxima de até 2 anos. Né, esses crimes aqui, que são os tais crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, essa é a ideia aqui do exame de corpo de delito. Formalidade, ele tem que ser realizado por um perito formal, tá? Não sendo, o que é um perito formal? É aquela pessoa que passa no concurso de perícia, etc. Não sendo realizado, exigem-se 2 peritos não oficiais. Então pode ser um médico, pode ser um perito não oficial, não judicial, por exemplo, tá? Eu posso também indicar um assistente técnico e formular quesitos, né? Então, se eu tenho lá um laudo produzido por um perito e eu quero contestar esse laudo, eu trago para o processo um outro perito que vai contestar aquele laudo e eu posso também indicar quesitos para aquele perito, né? Posso fazer perguntas que ele responda com base naquele laudo. Então, por exemplo, no laudo de lesão corporal, eu posso formular quesitos. É possível indicar aqui qual tipo de objeto produziu essa lesão. É um objeto pontudo, é um objeto pontiagudo, é um objeto cortante, é um objeto que causa hematoma. Então, daí, de acordo com os quesitos que forem formulados, é que se vai poder determinar quais são o legado da prova, tá? E cada perito pode elaborar, então, o seu laudo complementar. Caso eu tenha 2 laudos diferentes, tá? O juiz nomeia um terceiro que vai ser ali o voto de Minerva. Ele vai fazer o terceiro laudo e para onde o laudo acompanhar, normalmente é onde tem a maior validade, ok?
Superado então aqui a ideia do exame de corpo de delito, a segunda modalidade de prova é o interrogatório do réu, tá? O interrogatório do réu já falamos, ele tem que ser produzido no último momento do processo, tá? Ele é sempre produzido por último, com exceção da lei de drogas. Na lei de drogas lá, a lei 11.343 de 2006 fala que o interrogatório do réu é o primeiro ato a ser realizado, tá? Então, nesse caso aqui, realiza-se por primeiro. Fora isso, ele é sempre realizado por último, ok? O interrogatório do réu, ele não é só meio de prova, ele também é meio de defesa, tá? Então, o réu também pode se defender através do seu interrogatório. Se ele não quiser falar, se ele quiser ficar em silêncio, como que funciona, tá? O réu, aqui já falei, né, sobre essa questão dos procedimentos, tá? Como que funciona as características do interrogatório do réu, né? Então, ele tem que ser obrigatório a intimação do acusado, tá? Ele tem que ser intimado pessoalmente para prestar depoimento. Se ele não for intimado pessoalmente, não tem validade, tá? É um ato personalíssimo, ou seja, ninguém pode prestar depoimento por ele. Só ele pode prestar esse depoimento. Ninguém pode ser chamado para prestar depoimento no lugar dele, tá? Sempre, em todas as hipóteses, acompanhado de advogado. O réu nunca pode ser ouvido sem estar acompanhado do seu advogado, seja ele advogado particular, né? No caso de eu constituir um advogado próprio, tá? Seja a defensoria pública, ou ainda, quando não tem defensoria pública no estado em questão, a nomeação de um defensor dativo, tá? Então, mas sempre acompanhado de advogado, ok? É um ato público, então todo mundo pode acompanhar, e um ato oral, ele não pode prestar por meio de declaração, por exemplo, ele tem que ir lá perante o juiz e falar, tá? E daí, aqui o que eu estava mencionando, ele tem ali o direito constitucional ao silêncio. O réu não é obrigado a responder pergunta do juiz, do promotor, de ninguém. Se ele quiser ficar em silêncio, ele tem esse direito. E isso não pode ser usado em desfavor dele, tá? Então, o silêncio não pode ser usado em desfavor do réu. Não dá para usar aquele argumento de ele não quis se defender, ele não quis responder as perguntas, então é porque ele deve alguma coisa. Ou o famoso quem não deve não teme, né? Isso aqui não se aplica no processo penal. O réu pode ficar em silêncio, ele não precisa ficar em silêncio se ele não quiser. Vai depender dele e da orientação do advogado. Inclusive, ele pode responder algumas perguntas e outras não. Se ele quiser responder as perguntas só do juiz, só do Ministério Público, só do advogado de defesa, ele pode. Se ele quiser responder a pergunta de todo mundo e lá pelas tantas ele não quer mais responder as perguntas, ele pode também. O interrogatório é meio de defesa, não é meio de acusação. Então é claro que vai depender de como isso se produz para o réu e não para a acusação. Tá? Então o direito ao silêncio nunca pode ser utilizado aí em desfavor do réu. Interrogatório por videoconferência. Só podemos utilizar o interrogatório por videoconferência em caso de réu preso, tá? Desde que, claro, assegurem todas as garantias constitucionais dele, tá? E desde que seja necessário, por exemplo, para prevenção de risco à segurança pública, quando exista algum indício de que ele é membro de organização criminosa. Também para viabilizar o seu comparecimento em ato processual, quando ele está, por exemplo, doente, né? Não pode se deslocar até a audiência, aí se realiza o interrogatório por videoconferência, tá? E também para, eventualmente, impedir que ele influencie o ânimo de testemunha, né? Principalmente, por exemplo, em crimes de violência doméstica, né? Que a vítima ali é esposa, ex-esposa, familiar, e daí há essa possibilidade de o réu botar medo na testemunha. Então, daí por isso se ouve por meio de videoconferência para garantir que não tenha nenhum risco ali, tá? E no caso de videoconferência, a gente tem que ter daí 2 advogados, né? Por quê? Porque se eu tô realizando, o réu tá aqui na casinha dele, lá, fazendo audiência. O juiz, por sua vez, vai estar lá no fórum,
tá? Ouvindo depoimento do réu, ok? Então, nesse caso, na videoconferência, aqui eu tenho que ter um advogado com o réu aqui e eu tenho que ter um advogado com o juiz aqui, tá? Então, em caso de réu sendo ouvido por videoconferência, eu tenho que ter um advogado acompanhando o ato perante o juízo e um advogado acompanhando o réu. Se eu não tiver um advogado acompanhando o réu em cada um dos locais, eu tenho um ato que é essencialmente ilícito, tá? Um ato nulo, ok? Então, essa é a ideia do interrogatório do réu, tá? O terceiro meio de prova que a gente está lidando aqui é a confissão, tá? Esse é o meio de prova através do qual o acusado reconhece a prática do crime, né? Eu confesso que eu cometi o crime, tá? A confissão, de novo, já falei sobre ela não tem valor absoluto, ela não é a rainha das provas, ela vai ser valorada pelo juiz conforme a consonância com as demais provas do processo, tá? Se eu só tiver a confissão, se eu não tiver nenhuma outra prova, eu não posso fundamentar uma condenação com base única e exclusivamente na confissão, tá? Eu tenho que ter um conjunto probatório. Por quê? Porque o réu pode estar, por exemplo, assumindo a autoria de um crime para impedir que outra pessoa seja processada por esse crime. Então, por isso, a confissão não tem valor absoluto. Ela ainda é retratável, tá? Eu posso voltar atrás, eu posso não confessar e depois voltar atrás, e ela é divisível, ou seja, eu posso confessar somente parte do crime, tá? Então, se eu estou sendo lá acusado de crime de homicídio e ocultação de cadáver, por exemplo, eu posso confessar só a ocultação de cadáver e negar o homicídio, ou vice-versa. Eu não preciso confessar tudo, eu posso confessar parcialmente, tá? Requisitos para confissão ter validade. Ela precisa ter verossimilhança com os fatos, né? Então ela precisa estar em consonância com os fatos dos autos. Ela precisa ser clara, tá? Não pode ser feita por advogado, ela é personalíssima, tem que confessar pessoalmente, ok? Também não pode ser tácita, não é porque o réu pratica algum ato que faz presumir que ele é o autor do crime. Não, tem que confessar de forma clara, ok? Espontânea, né? O réu não pode ser torturado, por exemplo, para confessar, daí a gente tem um crime de tortura, tá? E ele tem que ser capaz de confessar. Então, réus, por exemplo, que são incapazes mentalmente, né, ou menores de 18 anos, não podem ali praticar a confissão, tá? Na sequência, a oitiva do ofendido também. Então, é um meio de prova, caso seja possível ouvir o ofendido, né? Por que caso seja possível? Porque não é todo crime que a gente consegue ouvir o ofendido. Se a gente tem um homicídio consumado, não tem como ouvir a vítima, tá? Mas se existe uma vítima, pessoa física, e é possível ouvir a vítima, tem que fazer essa oitiva, tá? O ofendido, pessoal, ele não é testemunha de acusação, tá? Ele não é. Por quê? Ele não presta declaração, ele não presta compromisso legal de dizer a verdade. Por quê? Porque ele tem interesse no julgamento daquela causa. Então, o ofendido, ele é informante, ele não é testemunha, tá? Prova testemunhal. Aí sim, agora sim, a prova testemunhal. A testemunha é a pessoa que presta lá o compromisso legal de dizer a verdade. Essa pessoa, se ela descumpre esse compromisso, ela responde pelo crime de falso testemunho, tá? Então, a pessoa que mente lá em juízo responde pelo crime de falso testemunho, tá? Mas só a testemunha compromissada legalmente. O informante, que é aquela pessoa que ou tem interesse no julgamento da causa, ou é parente próximo do réu, amigo do réu, inimigo do réu, essa pessoa não presta compromisso legal, tá? Regra geral, 8 testemunhas por fato criminoso no processo comum ordinário, que é o tradicional, tá? No rito sumário, 5 testemunhas. No rito do júri, 5 testemunhas, tá? Essa é a ideia aqui do número de testemunhas. São 8 testemunhas por fato criminoso. Então, se o réu está acusado de homicídio e está acusado, por exemplo, de estupro, se ele tem 2 crimes lá que ele está sendo acusado, ele tem o direito de arrolar 8 testemunhas para esse fato e 8 testemunhas para esse fato, tá? São 8 testemunhas
por fato criminoso. Qualquer pessoa pode ser testemunha, tá? Quem que pode ser dispensado de ser testemunha? Menores de 14 anos, doentes mentais e deficientes e aquelas pessoas que têm alguma relação, né? Então, ascendentes ou descendentes, o cônjuge, irmão, pai, mãe ou filho adotivo. Essas pessoas não precisam prestar depoimento, tá? A prova testemunhal, ela vai ser oral, né? A não ser que eu possa, com exceção dos surdos mudos, que daí eu posso prestar declaração, tá? Objetiva e individual. Significa dizer que também não pode ser prestada por meio de procurador, por meio de advogado, e ela tem que se referir aos fatos. A testemunha tem que falar do fato que interessa, tá? E uma vez arrolado como testemunha, eu sou obrigado a comparecer. Eu não tenho a opção de não ir, tá? Exceto aquelas pessoas, claro, sem condições físicas que não precisam comparecer, que têm dificuldade de comparecer em razão de sua condição física, ou aquelas que não precisam comparecer em razão da prerrogativa de função, né? Por exemplo, o prefeito, ele tem a possibilidade de ser ouvido dentro do seu gabinete, se ele for arrolado como testemunha. Não precisa ir a juízo, tá? Ser ouvido. O juiz ainda pode determinar que o réu seja retirado da sala, tá? Caso, durante a produção de prova testemunhal, porque se a testemunha tiver medo do réu, por exemplo, ele pode ser retirado da sala. Mas quem que permanece? O advogado. O advogado sempre permanece. O réu, a testemunha não pode ser ouvida sem acompanhamento do advogado do acusado, tá? Então, a ordem, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa e, por último, a oitiva do réu, e primeiro da mesma forma. Primeiro são formuladas as perguntas pela acusação e depois pela defesa, tá? Essa é a ordem da produção da prova testemunhal, tá? As perguntas são formuladas diretamente para a testemunha e não para o juiz, tá? Não passa pelo juiz. E o militar aqui em relação a testemunhas específicas. O militar tem que ser requisitado pela autoridade superior e o funcionário público intimado pessoalmente, tá? O réu preso também vai ter que ser intimado pessoalmente, né? Porque como é que ele vai saber do processo se ele tá preso, ok? Próxima modalidade probatória, reconhecimento de pessoas e coisas, tá? Então, quando eu faço o reconhecimento de uma pessoa, vou lá na delegacia, faço o reconhecimento de uma pessoa, ou vou em juízo, né? Colocam lá várias pessoas, uma do ladinho da outra, para eu reconhecer quem é o autor do crime. Aqui é o reconhecimento de pessoas, tá? A pessoa, claro, tem que ser colocada do lado de outras que tenham semelhança. Então, se eu tô falando de um acusado que é branco, por exemplo, eu tenho que ter pessoas brancas. Se falando de um acusado que é homem, eu tenho que ter só homens. Se eu tô falando de um acusado que é careca, é bom que eu tenha pessoas próximas, carecas, baixo, alto. As características entre as pessoas que eu vou colocar para serem reconhecidas têm que ser semelhantes, tá? Senão fica muito fácil, senão eu tô indicando já para a vítima quem que ela tem que reconhecer. Ela tem que reconhecer de forma voluntária, tá? Ainda, outro meio de prova, a acariação, né? A acariação é o ato pelo qual duas pessoas que prestam informações divergentes são colocadas frente a frente uma à outra, tá? Então, a testemunha A disse isso, a testemunha B disse aquilo, que são completamente diferentes os seus depoimentos. Então, eu coloco uma frente da outra para acariar, e daí eu faço perguntas para tentar descobrir quem delas está mentindo, então quem delas está contando uma versão que não é verdadeira, tá? Prova documental. A prova documental também é mais tranquila porque é todo documento lá escrito em instrumento ou papel, público ou particular, tá? Assim como, por exemplo, a fotografia, um documento, uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, qualquer prova documental que eu traga, uma mensagem de celular, né? Eu posso trazer também, tá? É também produzido a qualquer tempo pelas partes, salvo nas ocasiões que a lei expressamente proíbe, tá? Os documentos, como qualquer prova, possuem o valor que o juiz lhe atribui, tá? Então, o juiz vai valorar de uma forma conjunta todos esses documentos de uma forma complementar, ok? Entretanto, alguns documentos, em razão da pessoa que os confeccionou, possuem maior valor. Por exemplo, um documento produzido por uma autoridade, né, um governador, um funcionário público, eles têm maior
valor probatório, porque se presume que eles estão ali falando a verdade. Na sequência, busca e apreensão. Busca e apreensão também é um meio de prova, tá? A busca e apreensão pode ser um meio de, acontecer tanto durante a investigação processual, a investigação criminal, quanto o processo penal. Normalmente ela acontece durante a investigação, tá? E uma característica muito importante da busca e apreensão é que ela precisa de autorização judicial. Busca e apreensão realizada sem autorização judicial é prova ilícita. Então, essa é uma característica da busca e apreensão, né? Quando você vai lá na casa de alguém retirar, por exemplo, algo que tem a ver com um crime, né? Vou lá na casa da pessoa, encontro droga, faço a busca e apreensão dessa droga. Vou lá na casa da pessoa, tem um crime que tem relação com uma arma, encontro lá a arma do crime na casa da pessoa, encontro produtos do crime na casa da pessoa, tá? Então essa é a busca e apreensão, tá? A busca domiciliar, então, só pode ser realizada após autorização judicial, né? É necessário essa autorização judicial para eu realizar uma busca e apreensão, tá? Então, sem autorização judicial é uma prova ilícita, tá? Se eu não tiver autorização desse sujeito aqui, é uma prova ilícita, tá? E, pessoal, mesmo com a autorização judicial, ela pode ser realizada de dia e agora com o pacote anticrime até às 21 horas, ok? É o horário que a prova, a busca e apreensão pode ser, então, realizada. Qual que é o conceito de casa? O que é busca e apreensão domiciliar, né? O que a gente compreende lá como casa? É aquele compartimento que eu moro sozinha ou com outra pessoa, né? Então eu habito lá de forma coletiva ou individual, desde que não seja aberto ao público, né? Então, por exemplo, eu não posso considerar um hotel como a minha moradia, tá? Por quê? Porque ele é aberto ao público. Então tem que ser um lugar não aberto ao público, tá? Pode ser também um local onde alguém exerce a sua profissão ou atividade. Então, um escritório, por exemplo, pode ser considerado casa, pode ser considerado moradia, um escritório ou um consultório. Mas quartos de hotel particulares, quartos de hotéis que são públicos, por exemplo, não, tá? Assim como os veículos. O veículo não pode ser considerado domicílio, não pode ser considerado casa, a não ser aqueles que essencialmente têm a condição de casa, como são, por exemplo, aqueles trailers, né, que vem acompanhado lá com cama, com tudo dentro para a pessoa ir se deslocando e vivendo dentro do veículo, tá? A ordem de busca e apreensão tem que vir do juiz, fundamentada, então, tá? E o mandado de busca e apreensão tem que ser o mais preciso possível, ou seja, não pode vir lá apreender objetos do crime, tem que dizer que quer apreender um computador, um celular, um dinheiro, tem que ser o mais completo possível, tá? A ideia da busca e apreensão. Ok? E para finalizar, a busca pessoal é a última modalidade de prova aqui que a gente precisa lidar, tá? A busca pessoal é aquela que é realizada em pessoas, né? Que o policial lá encosta na pessoa para fazer a busca pessoal, tá? Com a finalidade de encontrar armas ou objetos, tá? Pode ser realizada tanto pela autoridade policial quanto por seus agentes ou pela autoridade judicial, tá? Deve se fundamentar em suspeitas de que o indivíduo se encontre em algumas das hipóteses de busca pessoal, ok? O que é importante saber aqui, em relação à busca pessoal em mulher, somente outra mulher pode realizar a busca pessoal em mulher, tá? Homem não pode fazer lá a busca pessoal em mulher, é por isso que a gente vê em show, em estádio de futebol, tem sempre uma mulher para realizar a busca pessoal em mulheres, tá? E assim nós encerramos, então, essa parte de provas aí do processo penal.